O Marcel vai compartilhar com a gente, mas nós queremos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio de podermos fazer parte disso que o Senhor está fazendo no mundo. Tão precioso perceber sinais do Teu reino brotando a partir da instrumentalidade dos Teus discípulos, da Tua igreja. Te louvamos muito por isso. E entregamos tudo o que temos e somos a Teu serviço. E agora também intercedemos por Marcel, te louvando pela Tua obra na vida dele, também por aquilo que o Senhor está fazendo através dele, quer fazer através dele agora, quando ele vai compartilhar a Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo prometido como poder sobre as nossas vidas esteja também sobre o Marcel agora, que o Marcel seja testemunha Tua, para assim também tocar os nossos corações, para estabelecer em nós também uma obra de salvação, de restauração, de vida plena e abundante. Então, Senhor, nós o acolhemos com amor e o abençoamos para esse momento. Assim, Pai, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Leonir. Eu aprendi com Martin a começar dizendo graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, meu nome é Marcel, eu sou cria dessa comunidade aqui, fui ministro de louvor e artes aqui muito tempo e hoje a nossa família mora nos Estados Unidos e sempre que pode vem ao Brasil para recuperar a sanidade. Então é isso que nós estamos fazendo. Eu agradeço pela generosidade da equipe ministerial que me convidou para compartilhar a palavra hoje. Aqueles que eu conheço, é muito bom vê-los, é muito bom estar aqui. Aqueles que eu não conheço, muito prazer. Nós estamos numa caminhada durante essas 4 semanas de foco no Espírito Santo. Então, o pastor Paulo Eduardo, Dudu, começou com a gente semana passada falando um pouco sobre quem é o Espírito Santo e hoje a ideia é focar no que o Espírito Santo faz, semana que vem, no poder, dons e frutos do Espírito Santo e finalmente essa ideia de ser renascidos, de renascer através do Espírito. E eu queria começar recapitulando algumas coisas que o Dudu falou na semana passada, só para a gente se situar, de repente você não estava aqui. Eu não vou repetir o que ele falou, porque seria muito preguiçoso da minha parte, mas eu queria enfatizar algumas coisas. A primeira é que o Espírito Santo não é um plus a mais, né? Para usar uma expressão aí que é horrível, mas funciona. Ele não é um plus a mais da Trindade. O Espírito Santo não é um estagiário, não é um peão de Deus Pai ou de Jesus. O Espírito Santo é parte integral da Trindade, é o próprio Deus. Então a gente pensa de repente nas competências específicas de Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo. Nós estamos falando de Deus. Tudo isso é Deus, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, que Deus sustenta a igreja, nós estamos dizendo que o Espírito Santo sustenta a igreja e vice-versa, e o versa-vice, tá? Então, é tudo misturado mesmo. E essa ideia de discernir quem faz o quê é uma ocupação de teólogos desde sempre. Desde sempre. O que a gente quer fazer hoje, de repente, é olhar um pouco para o que o Espírito Santo faz e fez na história do povo de Deus, né? E a gente começa por Gênesis, porque o Espírito de Deus que paira sobre a face das águas, como diz Gênesis 1:2, está lá desde o princípio, nesse moldar, nesse trazer vida, nesse gesto criativo que a gente lê no começo das Escrituras. O Dudu também falou do Espírito Santo como o sopro de Deus, né? E a gente vai examinar isso com um pouquinho mais de cuidado hoje. Ele usou 2 palavras, uma do grego e uma do hebraico, pneuma e ruach, e eu vou voltar para essas palavras. E ele também nos lembrou que o Espírito Santo não é uma coisa que a gente possui, não é uma coisa da qual a gente se apropria, da qual a gente se adona, que a gente pode dizer que é nossa. Quando a Bíblia fala em viver no Espírito Santo, e o Dudu nos lembrou disso, é muito mais pensar em algo no qual nós estamos imersos. Então a pergunta não é se a gente tem o Espírito Santo, a pergunta é se o Espírito Santo nos tem. Se nós estamos nadando nessas águas, se nós estamos permeados por esse Espírito e pela ação desse Espírito no mundo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também hoje, tá? Essa é a recapitulação, e agora eu queria começar com uma pergunta. Antes de falar sobre o que o Espírito Santo faz, eu queria
te convidar a responder essa pergunta: como você imagina o Espírito Santo? Porque a gente imagina Deus. Deus é real, mas a gente imagina Deus de várias formas, né? E a forma como a gente imagina esse Espírito é o que? É uma pessoa invisível? É um ventinho sagrado? É um poder que emana da mão de Deus? Voltando para aquela ideia do estagiário, né? O que é esse Espírito Santo? Seja lá como for que você imagina esse Espírito, ou visualiza esse Espírito, isso informa e molda a forma como você pensa, como eu penso, na ação desse Espírito. Queria dar alguns exemplos. A primeira vem dessas duas palavrinhas aí que o Dudu mencionou semana passada, do grego pneuma, pense em pneumático, né, aquilo que funciona com ar. E tem um precedente hebraico que é ruach, e ruach é uma palavra que quer dizer sopro. Então, pneuma do grego, ruach do hebraico. Eu prometo que eu não vou ficar aqui no grego e no hebraico, né, mas essa distinção é importante. Essas duas palavras são traduzidas de diversas formas, tanto no contexto da Bíblia quanto fora do contexto da Bíblia. Vento, sopro, espírito. E a gente pode pensar, tá, uma é grega, uma é hebraica e ela significa a mesma coisa? Não, o berço filosófico das duas é completamente diferente. O mundo, a filosofia grega divide o ser humano em três partes. Tem soma, que é o corpo. Então pensa em psicossomático, né? Aquilo que se manifesta no corpo. Psique, que é a alma, e pneuma, que é o espírito. No mundo grego, corpo e mente, corpo e espírito são separados. Então tem essa ideia do pneuma como algo invisível, algo da mente, algo que a gente não vê com os olhos, mas que a gente de alguma forma percebe. E possivelmente nasce daí essa imaginação de que o Espírito Santo é uma pessoa invisível, que a gente não sente, que a gente não vê, que não tem impacto no mundo, e nada poderia estar mais longe da verdade, como a gente vai ver. A tradição judaica é muito diferente. Então o ruach judaico parte de uma ideia de integração entre corpo e mente. A filosofia judaica, ela não separa corpo e mente, que nem os gregos fazem, ela integra. Quando ela fala de coração, ela fala de todo o ser. Quando ela fala de mente, ela fala do ser inteiro. E quando ela fala de sopro, ela fala do sopro do Deus que traz vida, de uma forma muito concreta, né? Você pensa de novo na imagem do Gênesis, de Deus manipulando a terra com as mãos para criar mulher e homem, homem e mulher, para criar ser humano. Não tem sopro sem vida que sopra, e não tem sopro sem corpo que sopra. O sopro do ruach é um sopro orgânico, é um sopro integrado, é um sopro visceral. E eu queria convidar você a imaginar o Espírito hoje dessa forma, como uma força, uma presença concreta na nossa vida, uma presença concreta no mundo, de uma forma mais judaica e menos grega. Uma força concreta de criação no mundo criado por Deus. Voltando à nossa imaginação, se a gente imagina esse Espírito Santo como um vento sem corpo, a gente tem um resultado. Se a gente imagina o Espírito como corpo em movimento, a gente imagina diferente. E essa é uma distinção importante, é que nem pensar em Deus Pai. Deus não é um senhor de barba sentado num trono numa nuvem, né? Mas qualquer flanelógrafo dos anos 80 tinha Deus sentado num tronozinho lá, tal, com uma roupinha branca, né? A gente imagina o céu de algumas formas, a gente imagina o inferno de algumas formas. Deus transcende nossas categorias, e o Espírito também transcende nossas categorias. E o último exemplo, ruach é uma palavra feminina, é a Espírito. Pneuma, em grego, é uma palavra neutre. Não tem gênero, não tem ele ou ela, não tem artigo definido. Spiritus, em latim, é masculino. O que significa ter passado de um ruach feminino a um espíritus masculino. As formas como a gente imagina esse espírito e a ação desse espírito moldam, populam a nossa imaginação e a nossa interação com essa força concreta.
Em meio a essas considerações todas, uma coisa é certa: de acordo com o livro de Atos, e a gente vai ler de Atos 15 depois, esse Espírito Santo é o enviado da Trindade para sustentar, para inspirar a igreja. E é que agora sim a gente entra no que faz o Espírito Santo. E eu fiz um apanhado e meio que juntei tudo numa série de balaios, 4 balaios diferentes, né? Você pode dizer: Marcel, não é só isso que o Espírito Santo faz. Tudo bem, beleza. Mas esses 4 agrupamentos representam muito do que o Espírito Santo faz nas Escrituras. Um apanhado geral, 4 categorias: empoderamento e avivamento, direcionamento e discernimento, convicção de pecado, intercessão e mediação, a gente vai ver um pouco sobre isso, e 4, reconciliação. E a gente pode fazer uma série de pregações sobre cada uma dessas coisas, mas eu vou resumidamente olhar para essas competências, para essas ações do Espírito Santo. Então, a primeira: o Espírito Santo empodera e aviva a comunidade dos fiéis. O Espírito Santo é o sangue vivo da igreja. Tem uma outra palavrinha do grego, daí prometo que eu paro, que é animus, ou anima, é o ânimo, a vida, a vitalidade, a vivacidade da igreja. Pensa outra vez em Gênesis, nesse Espírito de Deus que paira sobre a face das águas, nessa comunidade trinitária de Pai, Filho e Espírito Santo, moldando a criação. Assim também, no início do livro de Atos, a gente tem uma igreja esperando por essa vinda do Consolador. Jesus falou: olha, vai vir aí uma presença, uma força, e chega essa força no começo do livro de Atos, que é o que a gente comemora em Pentecostes. O nascimento, o aniversário da igreja. Já que a gente está na luterana, eu vou falar de Lutero, né? Para Lutero, a fé nos é dada, nos é conferida pelo Espírito Santo, porque a gente não tem a capacidade de autogerar a fé. Não é uma coisa que a gente cria sozinho, ela é dada pelo Espírito que vivifica a igreja e que energiza a igreja para o trabalho do testemunho de Cristo para o mundo, pela graça de Deus. Então o Espírito nos dá fé, nos dá vida como igreja. Sem Espírito não tem isso daqui, gente. Não tem prédio para revitalizar, não tem corpo para abraçar, não tem oferta para dar, não tem Dorcas para construir. O Espírito empodera e aviva a comunidade dos fiéis. E é o Espírito que define, que pauta o caráter da igreja. Com essa vivificação, vem também uma determinação sobre quem nós somos, sobre identidade. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o caráter do Espírito que nos define como igreja. Então o Espírito pauta a identidade da igreja e lhe dá as ferramentas, os meios para cumprir a sua vocação. 1 Coríntios 12, 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro poder para operar, a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que as distribui individualmente a cada um e cada uma, como quer. Esse Espírito capacita a igreja para testemunhar do amor de Deus, deste evangelho, esse evangelho, essas boas novas, para além de si mesma. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse Espírito aviva e empodera a igreja, pauta a identidade dessa igreja, nos diz quem somos, nos lembra quem somos, e nos impele ao trabalho de Deus no mundo. Número 2, o Espírito direciona a igreja. O Espírito traz discernimento.
Então, além de providenciar essa fagulha inicial que desencadeia a existência, a mobilização da igreja na história, no mundo, o Espírito é aquela voz que Isaías menciona em Isaías 30, 21, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. E se a gente para ouvir, esse Espírito nos direciona. A Bíblia chama esse Espírito de Paráclito. Eu falei que ia parar com o grego, né? Mas não deu. Paráclito é aquele que fala junto, que está junto e que chama. Ele é o advogado, é o intercessor, o consolador, o mediador, o defensor. Se a igreja é como um rebanho de ovelhas zanzando pelas colinas, o Espírito é aquele que cerceia e direciona esse rebanho. A gente vê essa relação em João 14, 26, né? A gente diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esse é o Espírito que nos faz lembrar tudo o que Jesus disse. Lembra do que Jesus falou, lembra de como Jesus agiu. Este é o caminho, vá por ele. Então o Espírito é aquele que ensina a igreja na caminhada. 1 João 2,27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. A gente fica no caminho, e o Espírito é aquele que nos ajuda a ficar no caminho, quando a gente zanza pelo deserto. 2, o Espírito nos direciona. 3, o Dudu falou disso um pouco semana passada, quando ele disse que o Espírito nos convence do pecado e da necessidade da salvação, e ele intercede por nós, nessa caminhada, nesse cercear, nesse direcionar o Espírito Santo, ele nos lembra, olha, você não vaga sozinho, você não vaga sem direção, a gente não caminha independente do Cristo que nos convocou à caminhada, a gente precisa dessa voz que nos sustenta, e que diz, quer sigamos pela direita ou pela esquerda. Em outras palavras, a gente depende da ação desse Espírito vivo, que é Deus vivo, para seguir nessa peregrinação, porque é o Espírito Santo que nos convence dessa dependência, nos convence da nossa tendência de nos desviarmos do caminho, de nos distrairmos com as coisas, de esquecermos dessa voz que nos ama, nos quer ver restaurados, nos quer ver plenamente vivos. O Espírito nos orienta de volta para a necessidade da graça de Deus. João 16, 7 e 8, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, Jesus falando, né? Se eu não for, o conselheiro, o Espírito não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diante da nossa incapacidade, o Espírito nos conecta à fonte de vida. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe como orar, a gente não sabe como ter fé, como já dizia Lutero, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8. Existe uma relação orgânica, visceral, inseparável, entre Espírito de Deus e Igreja de Deus. E nesse processo, nessa caminhada, em que o Espírito age, ele é a fagulha inicial, ele direciona, ele convence do pecado, da dependência de Deus. 4, o Espírito nos mantém juntos, nos cura, nos regenera no caminho, nos reconcilia com Deus, com a criação e uns com os outros. Tem uma imagem do saudoso Papa Francisco que eu gosto demais, quando ele fala do Espírito Santo. O Papa Francisco diz: o Espírito Santo é o artífice da comunhão e o artista da reconciliação.
O Espírito Santo é o artífice da comunhão e o artista da reconciliação, que remove as barreiras entre judeus e gregos, escravos e libertos, e faz deles um único corpo. O artífice da comunhão, o artista de estar juntos. Eu gosto muito de cozinhar, gente. Eu adoro cozinhar. E a gente mudou para os Estados Unidos e eu percebi que eu tinha uma missão, porque eu convidava os gringos para vir em casa, marcava com eles, digamos, 7 horas, certo? Os caras chegavam lá 5 para 7, certo? Estava tudo pronto. Senta, come, deu 1h30, levanta, obrigado, vai embora. Eu falei, gente, não. Isso está profundamente errado. Assim, desculpa, mas não. Vamos fazer direito, vamos evangelizar as nações, vamos ensinar o pessoal a comer junto. E eu comecei a fazer o seguinte, o pessoal chegava, eu dizia, bem-vindo, eu começo a cozinhar quando você chega. Senta aí e abre uma cerveja. Mas cadê? Senta, conversa. Eu vou picar cebola, alho. Calma. Primeira 1h30, nós estamos só no esquenta. Daí a gente senta, põe a mesa. Daí a gente come. E daí a gente fica. E ao longo dos anos, um dos grandes prazeres que eu desenvolvi na Gringolândia é olhar isso acontecer, esse processo de juntar pessoas e assistir enquanto elas conversam, ver as coisas que só acontecem quando a gente tem tempo a acontecerem, ver a química que acontece quando a gente está junto e come junto acontecer. Às vezes eu imagino o Espírito Santo fazendo isso. O Espírito Santo é aquele que nos convida e diz, calma, senta aí, fala, o que está doendo? O que precisa ser chorado? Esse é o espírito da reconciliação, o artífice da comunhão, o tecido conjuntivo que nos reconcilia como igreja, de todas essas formas que a gente viu. Esse espírito, então, é o espírito que empodera e aviva a igreja, que direciona e traz discernimento à igreja, que nos convence do pecado e que nos reconcilia com Deus, com o mundo de Deus e uns com os outros. E a gente vai chegando ao fim, mas em vez de recapitular, eu já recapitulei o que o Dudu falou, já recapitulei os 4 pontos que eu falei, eu queria passar um tempinho pensando numa consideração final a respeito desse Espírito Santo, e finalmente agora eu vou ler a Bíblia, né? Eu soltei um monte de versículos e tal, agora a gente vai ler a Bíblia juntos. Então se você quiser abrir no teu celular, se tiver a Bíblia aí, Atos 15, 22 a 29. Geralmente a gente traz o texto no começo da pregação, estou trazendo no final. Atos 15, 22 a 29. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas e Silas, 2 líderes entre os irmãos, e enviaram a seguinte carta com eles. Abre aspas. Os irmãos, apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual.
vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem, fecha aspas, ponto, muito obrigado. Gente, se for resumir essa carta, queridos irmãos, na Antioquia, na Síria e na Cilícia, tenham bom senso, obrigado, tchau. Esse é o resumo. Gente, o tempo de Pentecostes, esse tempo que a gente está lembrando nessas semanas, era um tempo muito fluido. Jesus morreu, ressuscitou, ficou ali um tempo, subiu, disse que ia aparecer mais no Espírito, não sabemos quem é, não sabemos como vem, não sabemos quando chega. Um tempo fluido, nesse tempo de pós-ascensão, esses seguidores de Jesus estavam tentando discernir o que significava ser igreja, eles não sabiam. E as cartas, as epístolas, o Novo Testamento que você tem na tua Bíblia, são um retrato dessas tentativas da igreja de entender o seu papel no mundo. Olha, Jesus falou assim, então vamos fazer assim. Olha, isso aqui não está dando certo, então vamos fazer de outro jeito. Esse é o Novo Testamento. E em meio a um desentendimento a respeito da lei judaica, porque tinha gente chegando que não era da patotinha. Os gentios, esses considerados de fora pelos judeus, estavam chegando, e os judeus, o que a gente faz com eles? Porque tem uma lei clara, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode se relacionar assim, não pode se relacionar assim, tem que circuncidar, lei. E as igrejas dizendo, tá, mas agora, o que a gente faz? E a igreja Antioquia envia Paulo, Barnabé e mais alguns a Jerusalém para uma DR teológica. Vamos discutir esse relacionamento aqui, eu preciso entender o que pode e o que não pode, o que é para fazer. E este, queridos, é o concílio de Jerusalém. É o momento do vamos ver, vamos sentar e discutir o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. Segue todo um processo de discussão que inclui vários pontos de vista, negociações, pode isso, não pode. Mas a gente sempre fez assim, mas agora é para fazer assado. Mas a gente mas pode ou não pode? Quem que entra, quem que não entra? E esse debater gera uma conclusão, que é a conclusão dessa carta em Atos 15. E essa é a carta que volta a Antioquia. Essa carta é o texto de hoje, em Atos 15. E para mim ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, porque ela é tipo o contrário de Deuteronômio, sim, ela é o contrário de Levítico, o contrário das leis particulares do povo de Israel. Tem uma cláusula-chave que emerge nessa discussão do concílio, que está no versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Pessoal, tenham bom senso, muito obrigado. Pareceu bem. Nessa encruzilhada entre lei e graça, a igreja, o concílio, os líderes reunidos em Jerusalém, experimentando esse agir do Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, discerniu que, assim como eles haviam sido beneficiados pela graça do Cristo que caminhou entre eles, eles deveriam estender essa graça para aqueles que agora chegavam para a igreja. É um parecer bem, gente, o que é isso? É uma experiência que esse concílio compartilha com esse Espírito Santo. Não é estranho perceber que a resolução do conflito, que começa em capítulos anteriores de Atos, gente, você lê Atos 10, Atos 11, você já vê esse troço dando errado, e briga, e é um conflito que é resolvido com uma sensação, pareceu bem. Não tem nova tábua da lei, não tem voz de anjo, não tem ato institucional. O que tem é um sentimento compartilhado, uma paz em receber estes gentios que chegam, porque parece bem ao Espírito Santo e a nós. E para mim, que vivo entre o Brasil e os Estados Unidos, é uma respostinha bem latino-americana. É um Espírito Santo que age de baixo para cima, da experiência do relacionamento para o documento.
em vez de cima para baixo, do documento para o relacionamento. Então, nessa encruzilhada entre inflexibilidade dogmática e hospitalidade fraternal, o concílio escolhe o abraço do relacionamento em vez da dureza da lei. Escolhe enviar a igreja em Antioquia e, por extensão, aos cristãos espalhados por todo o Império Romano, uma série de recomendações amplas, um resumo do sentimento coletivo da comunidade cristã, baseados nessa nova experiência de ser igreja. Parece bem ao Espírito Santo e a nós. Semana passada, o Dudu expôs como o Espírito Santo traz ordem à criação, e aqui também o Espírito Santo põe ordem, né? Mas ele faz com carinho, e não com carteiraço. E eu volto aqui para Lutero. Lutero tem uma expressão que ele usa quando ele fala do Espírito Santo, ele diz Spiritus Creator, é o Espírito da criação. Tem uma jogadinha teológica que ele faz com Romanos 8 e Gênesis 1, em que ele liga dois textos, e ele diz, olha, esse Espírito que se move sobre a face das águas, é o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. Um Spiritus Creator que continua trabalhando no Concílio de Jerusalém em Atos 15 e em nosso meio hoje, ajudando-nos a fazer sentido da fé cristã no nosso contexto. Naquele contexto de Atos, novos cristãos e judeus, acostumados por séculos a ver barreiras claras e intransponíveis entre judeus e gentios, livres e escravos, mulheres e homens, romanos e não romanos, experimentam a queda dessas barreiras e aprendem a estender a mão àqueles que, ao ouvirem as boas novas da salvação, queriam fazer parte da família, queriam seguir a Jesus. Parece bem ao Espírito Santo e a nós. A gente vive num contexto hoje, muitas vezes, me dá a impressão de um cristianismo ostensivo, truculento, divisivo, exclusivo. Um cristianismo que diz, olha, ou você está com a gente ou você está fora. Que contraste entre esse discurso e a decisão do Concílio de Jerusalém em Atos 15. Porque a ação do Espírito Santo nesse contexto me parece uma ação de abraço e não de canelaço. Que engraçado, né? O comportamento do Espírito Santo parece tanto o comportamento de Jesus. Um Jesus que se esquiva das perguntas dogmáticas dos fariseus e escreve na areia, passa lama no olho do cego, janta com publicano. Essa igreja de Atos é uma igreja pentecostal. Uma igreja marcada pelo evento do Pentecostes, pela presença do Espírito Santo. Gente, não tem comunidade cristã que não seja pentecostal. Porque a presença e a ação do Espírito Santo são traços fundamentais, primários, básicos dessa igreja. Na SLB a gente muitas vezes pensa, luterano somos nós, pentecostal são eles. Mas a experiência compartilhada do Pentecostes nos une, porque é marca da identidade da igreja. E a gente não pode esquecer dessa ação concreta do Espírito concreto. É sopro do corpo divino sobre nosso corpo. Queridos, num mundo cada vez mais quebrado, em que a gente continua a lidar com questões difíceis, com barreiras que nos limitam, que nos dividem, que quebram relacionamentos, que nos levam a agredir e traumatizar e ser agredidos e traumatizados, em que a gente é tentado a sair do caminho e olhar com arrogância para aquele que experimenta de outra forma, como os judeus olhavam para os gentios. O Espírito Santo continua sendo Spiritus Creator. É Espírito que nos reorienta para a fonte, nos convence do pecado. Como igreja, a gente continua a seguir o testemunho daqueles que reunidos no Conselho de Jerusalém, e por isso eu digo hoje, ao sentirmos a ação desse Espírito, hoje é tempo de reconciliação, hoje é tempo de abraço, hoje é tempo de ouvir ao Deus que é Espírito, que nos confronta com nossas próprias cegueiras, que nos chama a estender a mão para aqueles que estão à margem da nossa experiência,
porque parece bem ao Espírito Santo e a nós. E assim a gente agradece, graças a Deus, que a igreja não é sua e não é minha, que a igreja não é nossa, que a igreja é de Deus. E essa igreja de Deus continua a ser sustentada pelo Espírito de Deus, que age, consola e corrige. Amém. Vamos orar? Fique de pé comigo. Clamamos a esse Espírito que é Pai, Filho e Espírito Santo. Clamamos a esse Espírito que é a força concreta, que é Deus no mundo. Clamamos pela queda das nossas barreiras e da nossa casca. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a sentir o teu toque, a tua ministração, a tua massagem na nossa alma, a ouvir essa voz que quer sigamos pela direita ou esquerda, diz: este é o caminho, vá por ele. Ajuda-nos a entender o que significa seguir esta vocação de igreja em Pentecostes e de Pentecostes, que age baseada no discernimento deste Espírito, ao qual parece bem estender a mão àqueles com quem caminhamos na caminhada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.